Glória a Jesus. Eu tenho algo muito importante para compartilhar com essa igreja, tão importante e especial, bonita, da qual Deus, de forma muito generosa e de alguma forma seletiva, permitiu que nós nos reuníssemos aqui. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado e vê se é linda. Dá uma olhadinha, vê se é lindo. Ou linda, mas vê se é lindo mesmo. Se não for lindo, por favor, não mude de lugar. Suporte, espere. Talvez ele tenha a mesma opinião em relação a você. Estou brincando. Obrigado. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu já vou fazer isso. Eu quero, nessa noite, trazer ao coração dos nossos irmãos a importância daquilo que nós vamos, como igreja, passar a viver nos próximos dias. E eu digo isso por propriedade de causa, não como frase de efeito, também não com o intuito de comover ou manipular, mas porque de alguma maneira Deus nos fez entender, e eu vou explicar muito bem. Está ali no telão, mês de maio. Sempre foi, ao longo desses últimos 7 anos, fato, nós temos 10 como igreja, mas ao longo desses últimos 7 anos, Deus nos fez entender algumas datas, de alguma maneira, além de datas, mês, e o maio, porque eu não sei, e digo já, que existem coisas que Deus simplesmente faz e não explica por que está sendo feito. E eu, ao longo do tempo, tenho aprendido a lidar com isso. Vale a observação de quando uma criança procura seu pai, tentando questionar suas ordens, e pergunta por quê, e o pai sabe que por mais que ele explique, a criança não vai chegar a um lugar de maturidade para entender a explicação, ou até então poderia entender, mas o exercício junto com a ordem vem acompanhado da necessidade de confiança. Quer entender se a pessoa confia mesmo? Dê a ela um comando e não explique por quê. Se ela confiar mesmo, ela vai conseguir executar o comando sem saber por que está executando. Ponto. Eu perguntei ao longo desses anos algumas coisas para Deus. Aliás, deixa eu concluir. O pai fala para o filho, faz, e o filho pergunta por quê, e o pai diz assim: olha, o dia que você for pai, você vai entender. Algum pai e alguma mãe já falou assim, além de mim aqui? Não muitos, alguns, a grande maioria dá uma explicação? Tá bom, tá valendo também. Tá? Eu perguntei algumas coisas para Deus ao longo desses anos, e algumas vezes tentando entender e questionando com muito cuidado, claro, tentando entender. O Senhor me disse assim: olha, o dia que você for Deus, você vai entender. Eu falei: então não vou entender nunca. Simplesmente faça. E eu digo isso de todo o coração para os meus irmãos, porque mês de maio, aqui nessa igreja, ao longo desses 10 como história, mas esses últimos 7 anos, nós temos entendido quanto esse mês, de alguma maneira, é significativo na agenda de Deus. E o interessante, vale dizer, que ao longo desses anos, Júnior, sempre no mês de maio, algo especial acontece na vida de muitos irmãos. O que difere, dentro de todo esse tempo, é um fator muito perceptivo para mim em relação a todos os outros, porque o primeiro ano, há 7 anos atrás, foi muito impactante, foi muito contundente, foi seguido assim de muitos testemunhos, de portas, de ações e situações das quais nós, por conclusão, conseguimos entender que jamais teria sido feito se não fosse Deus em ação. Os outros anos também, mas numa escala muito diferente. Mas nesse ano 2026,
esse mês de maio, gente, Deus queimou algo no meu coração como queimou no primeiro ano, pastor Deodato. Todos os anos, sim, seguimos a data, o mês, ministramos sobre, alguns anos mais, outros menos, mas esse ano, Deus queimou sobre isso no meu coração, como queimou no primeiro ano, que nós começamos a questão do mês de maio, mês da honra. Tanto que meu cuidado e zelo em relação a isso voltou lá, como foi feito lá atrás do primeiro. Por isso já estou adiantando, antecipando a igreja do Senhor e preparando o ambiente interno e externo para todas as ministrações e ações que vão acontecer dentro dos 31 dias do mês de maio. Toda quarta-feira, quando você vier aqui, vai estar sendo ministrado mês de maio, mês da honra. Toda quarta-feira. Todo domingo, de alguma forma, quando você estiver aqui no mês de maio, vai estar sendo ministrado mês de maio, mês da honra. Não se preocupe, porque não vai ser a mesma pregação, até porque não vão ser os mesmos pregadores. Mas, dentro daquilo que nós nos colocamos debaixo, para poder viver em Deus, tenha certeza que a temática do mês de maio, mês da honra. Por isso eu quero convidar a igreja, embora sei que você já está muito bem conectado, situado em relação à nossa agenda, eu quero convidar você para a jornada do mês de maio. Por quê? Porque olha, se tem algo que eu digo de todo o coração, que vai fazer falta para você depois, é uma dessas ministrações, porque toda palavra traz uma liberação, e o quanto você se coloca debaixo dela e se conecta com ela, vai determinar o quanto dela vai haver cumprimento e efetividade sobre a sua vida. Deus até me deu a palavra e depois dividiu ela, e eu vou compartilhar, não aqui como pregação, já vou concluir, tá bom? Mas preciso incendiar o teu coração em algo que transferiu um fogo do meu coração para o teu. Quando Deus me deu uma palavra, eu falei, uau, nunca foi tão simples preparar um esboço, porque Deus me deu por completo, e Deus me deu, mas me fez entender que cada tópico desse esboço era para uma ministração aqui dos cultos de quarta-feira. Então, convidando os pregadores que vão ministrar, e todos são dessa casa, porque Deus trouxe ao meu coração o entendimento em relação àqueles que estarão ministrando aqui nos cultos de quarta. Tá? Não está na ordem ainda como ao longo dos dias será anunciado, mas olha só que interessante. Primeiro, sem necessariamente ser primeiro, honra, não, restaurando a honra. Por quê? Porque honra precisa ser restaurada na vida de muitos, porque honra foi perdida. Honra é algo que precisa ser cuidadosamente protegido, guardado. E se quebrado em alguma área, ela precisa ser consertada. Segundo, transformando maldição em honra. Por quê, pastor? Porque o oposto da honra é maldição. Aquilo que eleva, o oposto. Bom, você já entendeu. Terceiro, eu tenho isso como muito importante, porque de fato também vou compartilhar algo dentro do mês de maio, daqui a pouco, mas o tema é, terceiro, ensinando filhos a honrar os pais. Os pais acham que é importante? Ensinar os filhos, é bíblico. É bíblico. E quando entendemos o quanto é bíblico, nós colocamos nossos filhos debaixo de promessas que só podem ser vividas quando eles andam
em honra com os seus pais, mas, ensinando os filhos a honrarem os pais e pais a andar em honra, porque boa parte da dificuldade que os filhos têm de honrar os seus pais é que os seus pais não fazem por merecer. Então fica difícil honrar, embora seja um mandamento e ainda assim tenha que ser honrado. Mas se o lado de lá, pais, facilita o lado de cá, filhos, você entende que isso se torna muito mais fluente, muito mais agradável, muito mais prazeroso. Este é um daqueles mandamentos que nós filhos, não deveríamos fazer força para poder viver. E infelizmente nossa geração é bombardeada por tanta situação, que honramos por consciência. Diga, honramos por consciência. Diga, honramos por consciência. Fala, honramos por consciência. Mas deveríamos honrar por coração. Quando eu sento com pais, aliás, com filhos, e ensino isso, eu vejo os bons argumentos que eles apresentam. Eu falei, pastor, mas o meu pai não ajuda. Meu pai é pai e mãe, tá, gente? Meus pais não ajudam a honrá-lo. Eu faço assim, pastor. Alguns dizem assim, eu quero, mas não consigo. Está entendendo? E por último, então, são 4 quarta-feiras, vivendo dupla honra. Porque além de honra, Deus tem um lugar específico. E gente, não é para pessoa específica. Existem lugares específicos para pessoas específicas, mas existem lugares específicos para pessoas que andam em princípios, vivendo dupla honra. Tá? No dia 30, já vou finalizar agora, e 31 do mês de maio, sábado e domingo, nós vamos ter aqui na igreja uma conferência, então, dentro desse tema, mas a conferência é algo que nós já fazemos ao longo de um tempo e tornamos agora para o mês de maio, que é entre pais e filhos. Os pais vão receber um convite dos filhos para vir sábado e domingo. Pastor, é importante? Olha, irmão, fica triste não, que eu vou falar, só se o teu filho for importante. Se ele for importante, se tu não consegue chegar num lugar de entendimento do quanto Deus é importante, vem porque o teu filho é importante. Quantos anos tem seu filho? Não sei. Se você tem, por favor, pai, mãe, vem. Pastor, meu filho não consegue estar, mora lá em outra cidade, em outro estado. Venha. Interceder, orar, chorar, crescer, buscar, aprender a viver e se conectar como biblicamente deve ser feito. Vai ser assim, 2 dias muito poderoso, muito poderoso. A Bíblia diz que Deus converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Tem muito coração desconvertido, desviado. Tem muito pai com coração desviado do filho, o filho do pai. Ele vai converter o coração do pai ao filho, e do filho ao pai. Por que do pai ao filho, do filho ao pai? Porque se converter do pai ao filho e não converter do filho ao pai, as coisas vão ficar separadas, afastadas. Os dois têm que ter um coração só para poder desfrutar de um relacionamento profundo. Amém? Neste culto, gente, de dia 30 a 31 de maio, nós vamos ter aqui uma ação muito significativa na vida dos nossos adolescentes. Nós planejamos, oramos, conversamos e ainda estamos organizando aquilo que nós vamos chamar de mudança de estação. Eles serão oficialmente reconhecidos pela igreja como adolescentes. Então, nesse culto, nós estaremos orando e eles deixarão de ser crianças. Vão continuar brincando, chupando bala, principalmente se for menino, né? Porque o menino nunca cresce. Só muda o brinquedo. Quando era pequeno ele tinha um carrinho, agora ele tem um carrão. Ele tinha um aviãozinho, agora ele tem um drone. Tá bom. Rapaz nunca sai da 5ª série. Mas você entendeu? Oficialmente nós vamos trazer os nossos adolescentes aqui no altar e nós vamos fazer todo o ritual de despedida do ministério infantil e a oficialização deles no ministério de adolescentes. Para isso,
nós vamos emitir um certificado e entregar um para cada um. A partir de hoje, eu deixo de ser criança e me torno adolescente. Pastor, meu filho tem 10, mas ainda não está preparado. Não tem problema, ele não participa, mas nós já temos um grupo de adolescentes na igreja hoje, sendo muito bem discipulado pelos líderes, pastores de adolescente, que é o irmão Bruno e a irmã Yara, e nós queremos tornar isso oficial. Pensa que delícia, pensa que bonito, pensa que gostoso, pensa que legal. Você me ajuda a fazer isso? Me ajuda? Então tá bom, vai ser bênção de Deus esse mês de maio. Para isso eu vou reforçar, mês de maio é um mês de jornada. É um mês de jornada. Dá um jeito. Quando você quer, meu irmão, você se vira. E eu sei que você vai conseguir. Pastor, não sei como. Também não, vamos orar junto. Mas eu quero muito que você seja ministrado por aquilo que Deus vai fazer ao longo desse mês. Eu creio de todo o coração. Agora há pouco eu chorei junto com a família aqui da igreja que eu amo muito, porque eu viajo na maionese junto com quem viaja, irmão. É um fato. Se você vir falar de sonho para mim, você vai ter que ter paciência de ouvir a palavra de um sonhador, porque o que eu vivo em Deus é resultado daquilo que eu aprendi lá atrás. Que fé funciona, que Deus não falha, que Deus provê, que Deus abre porta. Então, dificilmente eu vou ser tomado assim por uma incredulidade em relação a algo que parece assim, absurdo. Claro, tem umas coisas que não tem nada a ver, mas em geral assim com Deus, olha, se o mar abre, gente, e a pessoa passa em terra seca, e em uma outra ocasião o mar nem abre, a pessoa anda sobre o mar. Se Jesus assim, de 5 pães e 2 peixinhos alimenta a multidão, olha, dificilmente alguém vai falar algo que eu acabe descrendo. Aí a pessoa mostrou para mim ali, falou: pastor, dá uma olhada aqui o carro que a minha esposa está sonhando, no meio do culto. Com todo respeito e amor e carinho, a gente vai calibrando a fé das pessoas, porque precisa, às vezes a nossa fé está meio murcha. Se parecia ser muito carro, eu disse: meu irmão, se eu vejo o ímpio andando com esse carro, e vocês são crentes, irmão, entendeu? Se eu vejo o ímpio andando com um carro desse, vocês como crente, eu não duvido de nada não. Deus é Deus, vem cá, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Por favor, não pense que eu estou falando que o mês de maio é o mês da aquisição, é o mês do objeto, é o mês do dinheiro. Não, eu estou falando que é o mês da honra. Agora, a área que Deus vai honrar na sua vida, eu espero que todas elas estejam abertas e disponíveis, porque Deus vai surpreender pessoas nessa casa. Deus vai surpreender pessoas nessa casa. Deus vai surpreender pessoas nessa casa, e eu estou debaixo daquilo que eu creio. Se é muita coisa para você, eu lamento dizer, vai sobrar mais para aqueles que crerem. Vai sobrar mais. Vai sobrar mais. E olha, nós damos um jeito, né, pastor Gilberto, de pegar tudo que Deus tem e desfrutar e dar destino, né, Michel? E colocar sobre o propósito de Deus. Deus é Deus. E o quanto Deus é o quanto que você permite que Ele exerça sua majestade e seu poderio sobre a sua vida. Deus, embora possa tudo, tem coisa que Deus não pode porque você não deixa. Deus pode tudo, só que não é com todos. Deus pode tudo, mas não é com todos, porque tem pessoas que não deixam Deus simplesmente ser Deus. Gente, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Como é difícil instruir e ensinar as pessoas a andar nesse lugar de fé. E olha, fé nunca teve tão na moda como está agora nos nossos dias. Custa caro andar em fé, mas olha, ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Hoje de manhã, um dos nossos irmãos vai estar testemunhando aqui nos próximos dias, testemunhou lá em Barra Velha. E ele é motorista de caminhão, trabalha na boleia. Eu me alegrei muito com ele.
Mas demais, me alegrei demais. Demais. Porque quebrou o caminhão dele, irmão, 8 mil para arrumar e ele não tinha dinheiro. E quando ele arrumou os 8 mil, quebrou outra coisa, mais 8 mil. E ele falou, Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Foi lá conversar com o dono da oficina, devendo 16 mil. O dono da oficina que não é crente. E olha, ultimamente Deus tem usado mais os não crentes do que acho que até os crentes, hein? Ele disse assim, ó, Deus falou comigo que não é para mim te cobrar. Eu falei para o irmão assim, ei, vem cá, lá na porta da igreja. Você não perguntou como é que foi o Deus falou comigo? Porque a gente fica até curioso de saber como é que é. Porque com a gente é algo que testifica, é algo que confronta, e depois consola, e depois dá convicção. Como é que é Deus falou? Já pensou, Michel, que maravilha, você chegar a pagar um boletozinho de 16 mil, e o cara falou, não precisa, Michel. Deus falou comigo que não precisa. Ah, irmão, eu não sei você, eu quero andar nesse lugar. Ah, pastor, não, se for preciso, eu não vou abusar. Mas se for preciso, eu quero andar nesse lugar. Se for preciso, eu quero experimentar esse tipo de provisão. Para mim poder, além de gratidão pela salvação, ter motivos a mais para me jogar no chão e glorificar, e exaltar, e enaltecer, e chorar, e beijar, e derramar perfume nos pés de Jesus. Ai, como eu quero. Só que eu não quero andar sozinho. Irmão, vem comigo. Vem comigo, eu não quero andar sozinho, vem comigo. Vem comigo, irmão. Vem comigo. Vem comigo, irmão Adriano, irmã Verônica, pastor Deodato, vem comigo. Porque, ó, gente, o mar se abriu para todos. Quem era povo de Deus, o mar se abriu. O mar se abriu para todos. O mar se abriu para todos. É claro que os jovens, cadê os jovens? É claro que os jovens saíram correndo na frente quando o mar abriu. E os com mais vigor, os irmãos do porte atlético, da academia. Como é que é aquele nome, pastor? Aquela modalidade que as pessoas pagam caro para correr na rua? Os irmãos do crossfit. Paga caro para correr na rua, eu faço, acho tão engraçado, cara. Os jovens na frente e os irmãos do crossfit atrás, correndo tudo junto. O mar se abriu, vamos todo mundo. E depois? Aí as pessoas de bem, normal, que nem nós, os barrigudinhos. Nós, né, irmão Salésio? Assim, com bastante cuidado, cuidando das crianças, né? E sabe, por último, os fraquinhos, os velhinhos, mãozinho de andador. O mar se abriu para todos. Quando o irmãozinho de andador atravessou o mar, aí o mar fechou. Não ficou ninguém de fora. Aí o mar fechou. Não importa o que saiu correndo na frente. Todo mundo chegou do outro lado. O mar só fechou para que aqueles que não eram povo de Deus desfrutassem daquilo que era para o povo de Deus. Entendeu? Quando o faraó pensou que ele também podia viver, irmão, o mês de maio é mês da honra e é para você. Quando o faraó achou que ele ia igualar, que se Deus fez na vida daquele Zé Povinho lá, também podia fazer na vida dele, ele descobriu que a porta que Deus abre para pessoas específicas permanecem abertas até que pessoas específicas passem por essa porta. Depois que elas passam por essa porta, a porta que Deus abriu é a porta que Deus fecha. Amém? Você entendeu, querido, o quanto é importante aquilo que Deus, através da sua bondade, tem preparado para nós no mês de maio? Irmão, não é propaganda não, tá? É convicção no meu coração em relação a testemunhos que eu vou dar aqui. Está preparado, Raul, para dar um testemunho bonito aqui?
Vai contar? Vai falar? Vai falar? Vai falar? Vai contar? A Jenny vai vir do teu lado? Vai ficar aqui juntinho aqui? Ela vai falar também? É verdade, irmão. Raul não está exagerando, não. Vai falar, Jenny? Vai vir? Pode ser? Se Deus fizer, você vem? Fala? Fala? Então tá bom, se prepara. Não, se Deus fizer, tu fala. Está preparado? Está preparado, pastorete Lima? Pastora Mirella? É isso aí, está preparada, Laura? Luke, está preparado? Deus entrar em estado de aceleração e começar a movimentar tudo aquilo que está parado? Então tá bom. Se você está preparado para testemunhar, eu tenho certeza que Deus já está prontíssimo para executar. Eu quero ler um texto com você, Marcos, capítulo número 2, por favor, Lucas. Vamos lá. Não vou longe não, vou até onde eu posso. Ambiente muito bom, Jéssica, obrigado, está maravilhoso o teclado, é top. Jéssica com G. É a única Jéssica que eu conheço com G, pastor Deodato. Diferenciada, né? Hoje o esposo dela está tão bonito, cadê? Tá, mas esses meninos da mídia estão tão estilosos, né? Você viu ou não? Tá o quê? Só parece quem? Ah, tá lá, lindo. Querido. Capítulo 2 de Marcos, versículo número 1, diz assim: tem que ter muito cuidado para ministrar essa palavra, porque ela pode soar de uma forma muito agressiva. Muito cuidado. Se eu precisei desse tempo anterior para poder desacelerar o meu coração, para entrar em estado de ministração, porque algumas pessoas confundem confronto com afronta. E quando fala-se de eu tenho um recado para você, ele acha que é algo pessoal. Não é, gente. Antes de você sentir o peso da palavra, eu tive que caminhar com ela pelo menos uma semana, sendo moído pela palavra, saboado pela palavra, imerso na palavra, sendo confrontado pela palavra. E o texto diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Deixa ali, vamos pausadamente. Eu vou pontuando algumas coisas aqui. Não se sabe se essa casa era a casa de Jesus, embora alguns acreditem que seja a residência deles. Outros também pensam na possibilidade desta casa ser de Pedro ou da sogra de Pedro. Porém, fato é que grande parte do ministério de Jesus, que se deu por 3 anos e meio, grande parte aconteceu ali em Cafarnaum, região da Galileia. Desses 3 anos e meio, pelo menos assim, mais ou menos 2 anos, os 2 primeiros anos, Jesus esteve atuando ali na região, tá? Próximo texto. Então muitos se reuniam ali e foram, de forma que não havia lugar nem na porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Vai, Lucas. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Uau, chegamos aqui. Existe no meu coração uma reflexão sobre esse tipo de ação, e eu acho que vale como lição para a vida. Porque, pensa comigo, você conseguiu? Eu preciso que você visualize a cena, tá? 4 homens, cada um de um lado segurando em algo assim, semelhante a uma maca, tá? Que lembra aquela maca de campo de futebol? Um aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Aquela campo são 2 de cada lado. Mas você imagina um de cada lado segurando uma maca e uma pessoa deitada no meio. Conseguiu visualizar a cena? Lembra o versículo anterior, onde diz que havia uma grande multidão? E o versículo agora está dizendo que esses 4 homens estão chegando, conduzindo essa pessoa segurada numa maca. Vou fazer uma observação. Você consegue imaginar o tamanho do cuidado e do carinho, da consideração e do respeito que esses 4 homens têm por aquele que está deitado? Gente, a verdade seja dita que é o esforço, embora se espera de todos, nem todos se esforçam dessa maneira por alguém. Então, com certeza, a pessoa que está ali deitada na maca é de estima, é de carinho, é de respeito.
existe um elo, uma aliança, uma ligação, e eles não estão fazendo esse esforço para qualquer alguém, é alguém a quem eles consideram. Gostaria de saber, não sei, não existe detalhes, o que esse homem deitado na maca fez para merecer esse tratamento. Ele devia ser muito amigo. É ou não é, Júnior? Ele devia ser um cara muito legal. Alguém a quem os amigos estão dizendo assim, ó: nós te carregamos por onde você for, independente de como você esteja, nós queremos você aqui do nosso lado, mas no nosso coração, nós estamos dispostos a se esforçar para que algo aconteça e mude essa situação. Você consegue entender que é isso? Não, gente. Ninguém faz o que eles estão fazendo por qualquer um. Ninguém faz o que eles estão fazendo por qualquer um. Oh, Jesus está lá, vamos levar o nosso amigo lá até Jesus, porque Jesus vai mudar a história do nosso amigo. E aí vale dizer, e vai confrontar você. E eu já fui confrontado, tá bom? Está preparado? O tipo de amigo que você é o tipo de amigo que você tem. O tipo de amigo que você é o tipo de amigo que você tem. Ninguém me carrega, ninguém me leva, ninguém me ajuda, ninguém me sustenta, ninguém me suporta, ninguém me ama. Opa, por quê? Será? Ué, por quê? O tipo de amigo que eu sou é o tipo de amigo que eu tenho. Posso ir para o estágio 2? Você aguenta? Amém? Tá bom, gente? Vocês estão tão quietinhos. Eu falei que eu estava preocupado com a palavra. Posso mesmo? Vocês aguentam? Vamos fazer antigamente, hoje é culto doutrina na igreja? Tá. Vamos lá. Se você fosse receber dos teus amigos aquilo que você tem dado para eles, traria alegria, preocupação ou tristeza no teu coração? Você disse que aguentava. Não é uma reflexão de vida o que está acontecendo aqui. Poxa, a pessoa está indo para a presença de Jesus, levar um amigo em vez de receber para si. Com tantas necessidades, com tantas situações. Vamos, meu amigo, vamos, meu amigo, vamos, meu amigo. Jesus vai mudar a tua vida, vamos, meu amigo. Não podia empregar todo esse esforço para ser abençoado. Quem é que vai jogar, desculpa a expressão, nós não jogamos não, tá? Mas quem é que vai jogar a Mega Sena, vai ganhar e vai dar o bilhete para o outro porque está passando necessidade financeira? É o que os meninos aqui, ó, os 4 rapazes estão fazendo. Se você fosse receber dos teus amigos, bem relacionado àquilo que você tem dado para eles, pensa agora, o que você receberia? Eles honrariam o compromisso? Eles seriam pontuais? Eles chorariam com você? Eles se preocupariam? Eles guardariam? Eles seriam leais? Eles seriam fiéis? Eles guardariam a sua vida? Eles falariam bem de você? Eles orariam por você? Um dia alguém disse assim, não vou dizer quem, se você passou por lá, você vai lembrar quem é.
Alguém disse assim: o que você planta no coração dos outros é o que você vai colher deles mais tarde. Vale pontuar algo aqui, porque nesse quesito existem pessoas neutras. Não são ofensivas, não são agressivas, mas são pessoas de difícil condição de relacionamento. Meninas, vocês precisam de amigas. Amigas. A amizade era algo tão importante para Jesus. Olha só, a amizade era algo tão importante para Jesus que ele insistia até com o traidor, irmão Bruno. O pastor Judas era traidor? Era. E ele teve o fim devido e merecido por conta daquilo que ele fez. Mas Jesus deixou claro assim: olha, a amizade é tão importante para mim que eu estou disposto a tentar com uma pessoa até como você. Quando Judas vem e beija o rosto de Jesus, Jesus diz assim, Judas vem para trair Jesus diz assim: a que vieste, amigo? Não é um deboche, é cada um se colocando na sua condição. Ele morre pelos seus amigos, e os seus amigos, que somos nós, entendemos isso e suportamos toda a adversidade e dificuldade para permanecer firme, se necessário for. Não sei se você tem coragem, mas é morrer pelo Senhor. Você está entendendo o que esses 4 rapazes estão fazendo? E da onde vem toda a motivação da sua ação? Gente, são amigos. Eles são amigos. Para frente. Perdoa a gente. O próximo versículo vai dizer o seguinte: não podendo levá-lo até Jesus. Ai, meu Deus do céu. E aqui entra algo que me preocupa. Por causa da multidão. Deixa ali. Não, você já notou que sempre tem uma multidão? Vamos falar um pouquinho de milagre. Saímos de amizade, vamos falar um pouquinho de milagre. Já notou que sempre tem uma multidão? Sendo grande ou pequena, sempre é um grupo de pessoas que fazem de alguma forma assim, um tipo de barreira que vai exigir de nós superação. Essa geração mais recente para diante da adversidade. Os mais raízes aprenderam que a adversidade aprenderam que sofrimento é um agente para crescimento. Mas a geração mais recente para diante da adversidade, porque não consegue ver os muros como degraus, e desafios como oportunidade. Há uma multidão, e quando há uma multidão de coisas, de situações, de pessoas, de oposições, de casos e outros mais, se tem então todo o argumento que precisa para simplesmente retroceder, voltar atrás, desistir. Mas o milagre você vai descobrir lendo em relação a tudo que Jesus fez. O milagre está na perseverança. O milagre é para quem não desiste, gente. O milagre é para quem não desiste. O milagre é para quem não desiste. Eu vou dizer, não, o milagre é para quem não desiste. E olha, quanto mais perto estiver do milagre, mais difícil vai estar a circunstância. Quanto mais perto estiver o cumprimento das promessas, mais tenso e intenso vai estar a movimentação da multidão. E olha, uma multidão só é dividida em alguns grupos, não vou falar todos, só vou citar, tá? Eu estou com vontade de orar, mas deixa eu falar. Primeiro grupo dentro da multidão, porque é uma multidão dividida em vários grupos.
Nós precisamos saber que cada indivíduo faz parte de um grupo. Nós não podemos acreditar que todos fazem parte do mesmo grupo. É uma multidão, mas vários grupos. Primeiro grupo, o grupo dos diferentes de você. O diferente de você tem os problemas deles que não é os teus. O diferente de você trata aquilo que para você é um desafio, para ele como algo fácil. E o contrário é verdadeiro. Segundo grupo, o grupo dos indiferentes a você. Esses daí, gente, não estão nem aí. Não importa o quanto você esteja chorando e sofrendo. Vida que segue, problema teu. Eles não se incomodam com o que te incomoda. Depois, diferente dos indiferentes, nós temos os opositores a você. Você precisa lidar com isso. Gente madura sabe que eles não vão ser amados por todos, e isso precisa ser um caso bem decidido e resolvido. Tem gente que para te ouvir, tem gente que simplesmente não dá bola à tua voz. Tem gente que dá importância à tua presença, outros não. Você está entendendo? Os opositores a você, geralmente, além de serem indiferentes, vão buscar te prejudicar. Vão falar o contrário, vão distorcer, vão mentir, vão tentar tomar o teu lugar, puxar o teu tapete, vão tentar pegar aquilo que é seu. Você está entendendo? E você precisa lidar com isso. Então, se tem os indiferentes, se tem os diferentes, se tem os indiferentes, se tem os opositores, também tem os como você. E em geral, humanamente falando, são as pessoas que nós mais nos identificamos, as pessoas que são como nós. Deus como você. Você começa a conversar com as pessoas e fala: meu Deus, como eu sou parecido. Como somos parecidos, como nós cremos na mesma coisa, como o nosso coração se conecta quando a gente conversa. Não existe um isolamento, existe assim, um fácil entendimento em relação ao nosso diálogo. Independente de quais grupos estejam entre você, é importante que você entenda que a multidão vai estar ali, e toda a multidão exige uma superação. Poderia aqui ficar citando textos e mais textos, porque em geral, assim, olha, na maioria das vezes que Jesus fez um milagre ou realizou um feito, a multidão estava lá. Lembra quando Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? A Bíblia diz que a multidão mandava ele se calar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na tradução da linguagem de hoje está escrito assim: e eles diziam: cala a boca, cego. Tem gente que vai tentar te calar. Parte da multidão está ali, fazendo oposição. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu sempre digo, embora a Bíblia não diga que ela tenha caído e se arrastado, mas vale dizer que a Bíblia relata que ela tocou nas orlas da veste, e orla fica um palmo abaixo do joelho. Então, para ela tocar aqui, um palmozinho abaixo do joelho, ela deve ter caído e se arrastado, e mesmo tendo uma multidão impedindo dela chegar nessa situação, ela consegue fazer, tim-tim, ela toca na franja, nas orlas da veste de Jesus, e ela é curada. Por que ela cai e se arrasta, como digo eu? Porque tem uma multidão. Então, nesse processo de ação da questão de Deus sobre a nossa vida, muita coisa não vai haver facilitação. Por isso, nós precisamos aprender, como eu disse do irmão que testemunhou hoje, nós precisamos aprender a respeitar pessoas que estão vivendo milagres, porque embora Deus tenha feito o impossível, Ele fez o possível. Embora Deus tenha manifestado o seu poder, o irmão teve que crer, teve que fazer força. O que não dá nesse quesito aqui é ver a oposição, ver o obstáculo, a dificuldade, a adversidade. É lidar com o desânimo e ser convencido, ficar parado e esperando. Será que Deus não vai fazer? Será que Deus não vai se mover?
que você está fazendo? Não, eu estou parado esperando. Não vai. Faz a tua parte, Ele vai fazer dele. Se encarrega de fazer a tua parte, de obedecer às exigências para poder viver as promessas, porque sem a sua participação não vai haver a atuação dele. Você está entendendo? Eles rompem a multidão, e quando eles fazem isso, adiante, diz a Bíblia que eles veem a multidão, eles dão um jeito muito criativo, como eu não sei, mas eles vão até onde está o telhado, descobrem a casa, e aí, meu Deus do céu, gente, uau, Jesus está aqui, ó, a casa está lotada, ó, Jesus está aqui, a casa está lotada, e daqui a pouco assim alguém descobre o telhado, irmão Bruno, e os 4, um de cada lado assim, ó. O amigo vai descendo. Eles estão lá, ó. Agora o amigo está aqui. Jesus desce. Desculpa, o rapaz da maca desce. Aquilo ganha toda a atenção da situação, Lucas, e todo mundo passa para olhar para aquela cena. E é claro que esse tipo de ação sempre vai ter a atenção de Jesus. Pastor, eu quero chamar a atenção de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Porque todo mundo que fez isso, biblicamente falando, fez algo. Eu disse agora há pouco. Bartimeu gritou, a mulher se arrastou, Zaqueu subiu na figueira. E aí por diante, aquele tipo de ação vai chamar a atenção de Jesus, e aquela situação vai ser o tema da pregação. Jesus vai ministrar algo extremamente importante, e esse é o momento mais culminante dessa mensagem, porque nós precisamos aprender como viver os milagres. Pastor, eu estou esperando há tanto tempo esse milagre e ele não acontece. Por quê? Se aparentemente está tudo muito bem. Pastor, eu estou esperando tanto tempo viver essa promessa e ela não rola. Por quê? Se olhando assim, olha, fazendo um levantamento, chegamos à conclusão que tudo está bem. Não é uma pergunta de avaliação? E olha, existe uma explicação para coisas tardias da nossa vida, em relação à ação de Deus. Talvez uma das coisas mais difíceis de lidar é aquela terrível sensação de que as coisas já deveriam ter acontecido, mas elas ainda não aconteceram. Fala, meu Deus, está faltando romper o quê? Meu Deus, está faltando fazer o quê? Meu Deus, já deu a hora, já chegou no momento, e por que as coisas não aconteceram? Eles descem o rapaz, e naquele momento, Jesus revela. Jesus olha para o moço e diz assim, você está entendendo? O que o moço tem? Um problema. O que o moço precisa? De um milagre. Mas Jesus olha para o moço e diz assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Aí coloca o texto lá, por favor, vai. Por favor, Lucas. Está ali, né? Vamos adiante, 5. Vendo a fé que os 4 lá tinham, Jesus diz para o paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha aqui, irmão, o tipo de contradição que aparentemente só acontece na ação de Jesus. O moço precisa de um milagre e Jesus está perdoando o pecado. Opa, peraí, será que ele não entendeu o que está rolando? Será que ele não entendeu o que está acontecendo? Ele está ali para quê? Para pegar, botar aquela cama nas costas e ir embora andando. Mas Jesus está liberando o quê? Perdoados estão os teus pecados. Ele foi para a igreja para receber uma bênção e ele está recebendo outra. Na contramão de toda a ação de Jesus em relação a milagres, aqui Jesus está perdoando para poder fazer milagres. Lembra eu falei de Bartimeu e da mulher do fluxo de sangue? Vou ficar nos 2 exemplos. Depois que eles recebem milagre, então eles recebem perdão. Para Bartimeu, Jesus diz assim, ó, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus estava dizendo assim, ó, você tinha tanta fé para ser curado, que o nível de fé que você tem, fez com que você fosse salvo. A palavra salvo é salvo mesmo. Não é salvou da enfermidade, é te tornou uma pessoa
salva. Vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus diz isso para Bartimeu, e quando aquela mulher se apresenta, assim diz a Bíblia, tremendo, porque o Senhor disse: alguém me tocou. Jesus diz assim: não se preocupe, calma, vai em paz, tua fé te salvou. Ou seja, qual é a ordem, aparentemente, em relação à ação de Jesus? Milagre e perdão. Jesus fazia milagre, e depois Jesus trazia perdão. Mas nessa situação não. Jesus primeiro vai tratar a questão de perdão. Ele vai trabalhar, ele vai tratar, ele vai agir de dentro para fora. Ele vai tocar áreas que não são visíveis aos olhos humanos. Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Mudou o que na vida desse rapaz? Mudou o que? Não, mudou o que? Me ajuda, gente, mudou o quê? Tudo, o destino eterno. Mudou tudo. Perdoar o teu pecado. O que é? Que condição uma pessoa fica diante de Deus quando os pecados dela estão perdoados? Perdoados estão os teus pecados. Mudou o quê? Mudou tudo no que diz respeito ao destino eterno. Mas ele ainda não tratou a questão do problema. Jesus vai tratar o perdão e depois vai tratar o problema. Por quê? Porque a probabilidade do problema que ele está enfrentando é de que está relacionado ao pecado que ele carrega. Se não perdoa o pecado, não resolve o problema. Não, isso não é invenção minha, não. Eu vou ler um texto aqui, outro, para você entender. João 9:2, faz favor, Lucas, para você entender que eu não estou inventando isso, não. 2 e 3. Olha lá. E os seus discípulos perguntaram: mestre, Rabi. Quando Jesus chega diante de uma pessoa cega, e os discípulos fazem uma pergunta: mestre, Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Próximo texto, por favor, Lucas. Respondeu Jesus: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelo pecado de seus pais, mas para que se manifeste nele a glória, o poder, a honra, o favor, a obra de Deus. Então, nessa situação, Jesus vai direto para o problema. Mas na situação, volta o texto lá anterior, Jesus vai direto para o pecado. Ai, Senhor, mestre, eu preciso de um milagre. E o milagre não vem. O milagre não vem por quê? Lutas em ciclos. Agora vai dar certo, agora vai acontecer, agora vai se cumprir, agora vai mudar. Meu Deus do céu, que bênção, eu estou no ar. Daqui a pouco, volta para o mesmo do borogodó. Agora vai. Até a luta bater de novo a porta da vida, a porta da casa, a porta da família, a porta da finança, a porta do casamento, até a luta bater de novo a porta da saúde, até a luta bater de novo a porta da alma, até a luta bater de novo e descobrir que eu achei que tinha ido, mas não foi, ela simplesmente voltou. A pergunta aqui, dentro da ministração, essa já fez essa comparação? Jesus não está curando ninguém agora, Jesus está resolvendo o problema de pecado. Ei, existem lutas na nossa vida, estou falando no seu sentido geral, tá? Do qual cada um tem a sua e vale avaliação. Existem lutas da nossa vida que não são a causa.
são a consequência. Dá para entender? Existem lutas da nossa vida que não são a causa, são só a consequência daquilo que vive hoje aqui, daquilo que aconteceu lá. E aquilo que aconteceu lá não foi tratado devidamente aqui. Aquilo que está acontecendo aqui não vai ser resolvido, porque aquilo que aconteceu lá ainda está ligado, apegado lá. É o que Jesus está fazendo com esse moço. Ele está tratando um problema pessoal na sua raiz, na sua origem. Então Jesus assim sabe, falou: ó, perdoados estão os teus pecados. Eu vou encerrar, gente, eu sei. Não está fácil para ouvir, está muito difícil para falar. Mas ó, para alguns casos o pedido não é faz um milagre em mim. É me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa. E o que eu amo em Jesus é a sua disposição de resolver uma situação. Ele vai resolver assim, ó, da forma mais difícil, tá? Por quê? Porque só tem essa forma. Só que ele não vai ser indiferente, ele não vai ser frio. Ele vai ver todo o investimento, todo o desprendimento, todo o esforço, toda a ação para resolver aquela situação. E ele vai ver aquilo, ele vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Sabe o que eu entendo? Esse moço não foi curado pelo poder do nome de Jesus. Ele foi curado pelo poder do sangue de Jesus. Perdão. Aí quem não sabe o que está acontecendo, gente, né? Como eu costumo dizer, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, vai olhar a situação e vai jogar de forma errada. Não sabe nada. Está falando de perdão, a pessoa está com um problema, precisando de vitória, precisando de prosperidade, porta aberta. A pessoa está precisando de graça, precisando de uma cesta básica, sabe nada, a pessoa está... Você entendeu? Quem está de fora, vai o próximo texto lá, por favor, querido. Aí eu fico falando, não leio, né? Então estava sentado ali alguns mestres da lei. Oh, irmão, Jesus amado. Oh, tá como esses mestres dá trabalho, gente. Isso tem uma explicação, conhece gente assim? Tem uma explicação bem definida para tudo. Esses mestres da lei, eles têm uma capacidade assim tão pequena de discernir as coisas. Eles julgam por aquilo que eles estão vendo e chama de discernimento. Estou discernindo, está nada, você está cuidando da vida dos outros. É verdade. Lá na tua terra, como é que chama as pessoas que cuidam da vida dos outros? Aqui nós chamamos de pastor. Se não é pastor, não faça isso. Você é um fofoqueiro daí. Quem cuida da vida dos outros é pastor. Se não é pastor, é fofoqueiro. Você é pastor? Não, então você é fofoqueiro. Olha lá, estavam sentados ali alguns mestres da lei. Ó, pensando aonde? Cuidado, hein? Não é o que você fala, não, é o que você pensa, porque eu só escuto o que você fala, mas Deus está ouvindo o que você pensa. Mestres da lei, pensando no seu íntimo. Pensando o quê? Vai lá, Lucas, por favor, querido. Porque este homem fala assim. Irmão, tem coisas que toda a igreja é igual. Eu não estou mandando recado para ninguém, não. Mas eu estou 25 anos nessa. Então, por experiência de causa, eu vou falar assim: toma cuidado com aquelas pessoas que no final do culto fica com o braço em cima do bebedouro, assim, ó, esperando, sei lá, pegar água e vai dizer assim, ó: você viu o que o pastor falou? Ah, o pastor é fácil. Não, toma cuidado. Que esses estão escondendo a língua da brasa do serafim. Isaías 6. Você viu o que o pastor falou? Ah, o pastor é fácil. Não é não, gente. Você está ouvindo em primeira mão aquilo que eu estou sendo ensaboado a semana inteira, mas eu já apanhei de tudo quanto é lugar, até no céu da boca com essa palavra. Aí dizia assim, ó, blasfêmia, quem pode perdoar pecado senão Deus? Vai lá para o próximo texto. Mas naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, ele escuta pensamento. Pensa aí. Pensou? Ele ouviu. Por que pensavam essas coisas no coração? Por que pensam essas coisas no coração de vocês? Vai, Lucas, querido. O que é mais fácil?
dizer a esse paralítico? O que é mais fácil dizer para essa pessoa que está passando por esse problema? Está enfrentando essa luta já faz um tempão. Graças a Deus que você tem aqueles que te carregam, né? Porque, a maioria de nós aqui chegou carregado por alguém. Quem é que te carregou um dia até Cristo? Alguém teve que fazer isso. Você, Flávio? Ô Flávio, vem cá, fica de pé. Como é que uma mulher desse tamanho dá conta de carregar um homem desse tamanho? Obrigado. Você está entendendo? O que é mais fácil dizer para essa pessoa que chegou carregado? Que quando não era crente, gente, que coisa feia. Amado por Deus, mas caído na sarjeta, fazia necessidade nas calças. Fato, alguns aqui passaram por isso. O cachorro lambia a boca. Sim. Faz assim, faz, por mais suado você esteja, esse cheiro que você está aqui, nem de longe era comparado àquele cheiro que você tinha lá. Por quê, pastor? Com todo amor, tá? Você fedia Palermo. Não era nem Free, nem Calto, nem Marlboro. Qual que era os mais paieiro? Qual que é o mais barato aí? Qual? Eite. Você entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Chegou carregado. Aí Jesus diz assim: qual que é mais fácil para Jesus? Perdoar então os teus pecados? Ou dizer agora: come here, vem a mim, ou levanta, levanta-se, pegue a sua cama e anda. Vai lá, Lucas. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Oh, irmão, oh glória. Gente, se Deus levar o teu coração a um lugar de quebrantamento e arrependimento, se prepare que você vai viver a maior temporada de milagres na tua vida. Não, você não entendeu, não. Eu vou dizer, não. Se Deus essa noite levar teu coração a um lugar de arrependimento, de quebrantamento, você vai começar a viver promessas que ao longo da vida só foram acumulando. Chegou na hora de cumprir, não aconteceu porque tinha uma situação pendente. Chegou na hora de cumprir, não aconteceu porque aquela situação pendente estava lá. Chegou na hora de se cumprir mais uma outra promessa, não aconteceu porque tinha um bloqueio, uma situação pendente. Mas se nessa noite, em arrependimento, essa situação pendente ser removida daí, se prepare, porque a maior temporada de milagres vai começar a vir sobre você. E Jesus olha e diz assim: o que é mais fácil? Esse negócio de autoridade é uma coisa boa, né, rapaz? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Eu digo: pecado resolvido, certo? Agora eu digo: pecado perdoado, certo? Agora eu digo: não tem mais pendência nenhuma, bloqueio, impedimento, certo? Então agora eu digo: é tempo de viver promessas, é tempo de abrir portas, é tempo de ver o extraordinário, é tempo de viver o incrível, é tempo de experimentar uma unção. Fica de pé comigo, irmão, minha hora já foi, por favor, pessoal do louvor. É tempo de experimentar algo sobrenatural sobre a sua vida. Pastor, por que essa ministração? Irmão, porque eu quero que você comece a viver algo que você nunca viveu. Porque tem coisas que já eram para ter acontecido. Abaixa a luz aqui para mim, Júlio. Já era para ter acontecido e ainda não aconteceram. Porque tem situações que infelizmente precisam ser tratadas, e na medida em que elas são, promessas vão começar a ser cumpridas. Júlio está aí? Eu preciso essa noite orar por pessoas. Ei, alô?
não é um ambiente de julgamento. Ô Fernando, essa palavra foi tão importante na minha vida. Foi tão importante na minha vida. Jennifer, Marcela, tão significativa na minha vida, que ela trouxe luz para situações que estão impedidas de que eu as viva. Promessas que eu vivo. Falei, é por isso que o Senhor prometeu e não está acontecendo. Não é que o Senhor não quer, é que eu estou tardando, adiando. Quando eu me dispus a consertar situações que para mim, essa semana, tá? Quando eu me dispus a consertar situações que para mim chegaram ao ponto de ser inconsertáveis, Deus começou a criar situações para que eu as consertasse. Gente, Deus nos ajuda a resolver coisas que nós criamos e ficamos enrolados e não conseguimos sair delas. Deus nos ajuda. E graças a Deus, irmãos, não é só pelos altos, mas os baixos da vida, porque é exatamente lá que nós vamos nos conectar com tudo o que começou e conseguir enxergar coisas que lá em cima, sobre as nuvens, nós nem lembramos que existe mais. Crendo que Deus tem uma temporada de milagres para a vida de pessoas nesta casa, eu preciso orar por elas. Vem cá, eu quero orar por você. Não demora não, pelo amor de Deus. Não demora não. Não demora não. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Dá um minuto só, tá ótimo, tá lindo. Filhos, é tempo de consertar seu coração com seus pais. Tem filhos aqui, tem pais aqui que ao consertarem, tem filhos aqui que ao consertarem com seus pais vão viver o melhor momento de paz com seus filhos. Gente, escuta o que eu vou falar, porque eu quero que vocês andem um lugar em Deus. Escuta, se não dá para ser santo o tempo todo, quem consegue ser santo o tempo todo, levanta a mão aí, que nós vamos te apedrejar aqui, que é mentira. Então escuta, não dá para ser santo o tempo todo, então nós precisamos aprender a pedir perdão, a reconhecer erro. Se não dá para ser santo o tempo todo, precisamos aprender a perdoar também. Ai, pastor, falhou comigo. Ai, pelo amor de Deus, você já falhou com Deus quantas vezes? E o que fizeram com você não é nada comparado ao que você fez com Deus. Então assim diz o Senhor, cria vergonha no meio da sua cara se você é crente e quer morar no céu. Cria jeito. Você não consegue ver um ambiente insustentável de mau testemunho que você cria à sua volta quando você faz isso? Sabe o que manifesta? Orgulho. Orgulho. Quem quer ser cheio de Deus não pode deixar ser cheio de orgulho. Não pode. O que você perde? Ei, o que você perde quando você é humilde? Você perde a razão. Já notou que o humilde sempre perde a razão? O humilde é que perde a razão. Só que ele não perde o Espírito Santo, ele não perde salvação, ele não perde o céu, ele não perde o nome no livro da vida, ele não perde unção, ele não perde lugar no ministério. O humilde sempre perde a razão, mas o orgulhoso ganha o quê? Aquilo que não vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus. Você quer razão? Sem as outras coisas. E vai ficar parado lá, aqui, aquilo que aconteceu lá. Gente,
Há poder no sangue de Jesus, é isso que eu estou ministrando essa noite. Há poder no sangue de Jesus. De vez em quando o pastor precisa pregar assim, para ninguém se achar bom demais. Eu disse, eu fui ensaboado a semana inteira. Eu tenho coisas para resolver essa semana, e só estou pregando porque Deus falou prega. Semana eu recebi um amigo de longa data, eu não vou falar quem, mas eu vou falar aqui no meu coração. Ele olhou para mim e disse: pastor, me perdoe, só se tu me perdoar. Ah, mas eu falhei com o pastor, mas eu falhei com você também. Então se eu falhei com você, eu falo para você, eu não tenho direito de condenar nem de te acusar, porque eu também falhei. Deus vai começar a juntar e proporcionar coisas assim. Nossa, está diferente. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Hoje é noite de lavar as vestes. Roupa suja, lava em casa. Nós estamos na casa de Deus, onde é a nossa casa, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Você vai sair daqui limpinho. Peraí, coloca o texto de novo. Cadê? Volta lá. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu já vou encerrar, mas olha, me perdoa. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu mostrar. Ai. Ainda bem que o Espírito Santo me lembrou. Olha ali, disse Jesus. Então, disse Jesus, levanta e anda. Vai pro próximo texto, pelo amor de Deus. Eu digo a você, levanta, pega a sua cama e ó. Peraí, pega a sua maca, a sua cama e vai para casa. Como é que ele chegou? Como é que ele saiu? Como é que ele chegou? Como é que ele saiu? Peraí. Por onde ele chegou? Por onde ele saiu? Quem trouxe ele? Quem ele está levando agora? Você está entendendo? Ele chegou de um jeito, mas não saiu do mesmo, porque ele entendeu, se jogou e o Senhor honrou. Irmão, você não vai sair do jeito que você entrou. A tua história muda hoje. A minha história muda hoje. A tua história muda hoje. Depois de hoje, Satanás e sua acusação é cancelada, é anulada, é terminada. O diabo não tem poder efetivo sobre a sua mente. O diabo não tem mais legalidade. Não há acusação. Portanto, Romanos 8:1, deixa lá. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, não tem mais condenação, não tem mais condenação, não tem mais condenação. Acha alguém aí, nós vamos orar junto. Enquanto o ministério louvor executa uma canção, permanece aqui, nós vamos orar junto. Acha alguém para nós orar. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que sem pecado no lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Tem perdão aqui, 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 tem perdão aqui. A vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje
é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, aleluia. Ai, tá caindo o sangue de Jesus nessa igreja, irmão. Hoje eu preciso dizer: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue. Ai, comanda e alessaba comandene cai. Judenia no sote que mentoraba candaraba surabakei. Eu imagino as pessoas olhando para o rapaz e falando assim: quem é esse? Não dizia o que Jesus resolveu um problema, é o que Jesus perdoou dos pecados. Esse aí é aquele que foi perdoado dos pecados. Quem é esse? Não é aquele que chegou carregado. Esse é aquele que recebeu perdão. Ai, meu pai. Querido, eu vou orar, mas eu preciso perguntar: tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus aqui nesse lugar? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje fala assim: não, hoje não dá mais, não aguento mais. A partir de hoje, fica aqui, nós vamos orar, fica aqui. Mas tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus? Levanta a mão assim, uma mão, só para nós orarmos por você também. Se tem alguém, levante uma das mãos. Oh, Pai, no nome de Jesus, cremos de todo o coração na sua graça e na sua atuação. Ah, Senhor, o teu amor, o teu favor, a tua presença bendita é que nos sustém, nos guarda, nos fortalece, nos protege. É por isso que nós nos entregamos nas tuas mãos, crendo que muita coisa muda hoje, muita coisa muda hoje, muita coisa muda hoje, muita coisa muda hoje. Depois de hoje, Senhor, toda a pendência aqui, ó, é devidamente resolvida. Depois de hoje, não tem mais acusação. Depois de hoje, não tem mais lembrança de situação. Depois de hoje, Senhor, ai, meu Deus, nós saímos diferente desse lugar. Não saímos como entramos, saímos diferente. Oh Deus, só viemos porque o teu Espírito nos carregou. Mas saímos daqui andando porque o Senhor nos levantou. Então nós queremos te agradecer e te louvar. Ai, papai querido, assim nós te louvamos e te agradecemos, Deus, para a honra e glória em nome de teu amado Filho Jesus. Amém.